O PT, de volta aqui ao Brasil, destinou pelo menos R$173 mil de 26 de junho a 4 de julho para impulsionar anúncios nas redes sociais. Esse assunto é muito importante, em defesa da cobrança de mais impostos sobre os chamados super ricos. A legenda veiculou as peças publicitárias no Instagram e no Facebook. Conteúdo patrocinado cita bilionários, instituições financeiras e casas de apostas esportivas como alvos da chamada taxação BBB, sigla usada pelo partido para se referir a bancos, bilionários e bets. A campanha imita uma publicação do governador de Minas, Romeu Zema. Vamos assistir? Paula, já volto com você comentando. O governo Lula deu início a uma virada histórica na cobrança de impostos no Brasil. Quem ganha até R$5 mil não vai pagar nada de imposto de renda. Além disso, quem ganha entre R$5 mil e R$7 mil terá redução no desconto tributário. E para manter as contas equilibradas, o governo vai passar a taxar quem sempre pagou pouco ou quase nada: os super ricos. Bilionários, bancos e plataformas de apostas que pagam nada ou quase nada de imposto de renda vão passar a pagar mais. Porque imposto é necessário, mas justiça também é. Taxação BBB. Bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Geise, vou começar com você então, né? O PT está percebendo o quanto as redes sociais são importantes, por isso a censura, né? A intenção de censurar redes sociais no ano pré-eleitoral, e está investindo horrores agora em tentar fazer colar na publicação mais desavisada através de peças desse tipo, né? Usando inteligência artificial, desenhinhos, histórias em quadrinhos, para ver se cola na população esses textos que eles tentam passar, nesse caso aqui com relação à economia, que é o que move o país e que faz uma eleição ser vencida ou perdida, né? O dinheiro. É isso aí. Olha só, a direita usa a inteligência artificial para fazer meme. A esquerda usa a inteligência artificial para fazer fake news, porque isso é uma grande fake news. Você sair difundindo que tem que ter essa taxação dos super ricos. Bom, primeiro que eu sou contra a palavra, o termo, a expressão super ricos. Existem pessoas que são ricas e existem pessoas que são pobres, que estão ali na média, né? Enfim, não existe super ricos. Eles colocam essa expressão de maneira completamente pejorativa. A gente sabe que a guerra semântica é extremamente importante e eles vêm há um tempo tentando emplacar esses super ricos. Super ricos, pergunto se não é o próprio Lula, se não é a própria Dilma, com um belíssimo de um salário, o próprio Fernando Haddad, a Gleisi Hoffmann, enfim, toda a cúpula petista, toda a cúpula da esquerda que tem bastante dinheiro. E aí a gente vem de novo com esse nós contra eles. O PT, ele não consegue fazer política contemporânea. A política contemporânea mudou. Ela mudou absolutamente, não só pela inserção da internet, mas ela mudou porque o eleitor, ele está atento a outras questões. O eleitor agora, ele está preocupado com questões morais, ele está preocupado com questões éticas, ele está preocupado com questões culturais. Ele entendeu que o voto dele vale muito mais do que somente um simples posicionamento político. Isso é muito mais complexo do que um simples posicionamento político. E o PT, ele não consegue se adequar a essa nova modalidade de política porque ele defende o retrocesso. O PT, ele é contra todas aquelas pautas que nós defendemos e que mantém a sanidade do nosso dia a dia em termos de direitos humanos, em termos de cultura, enfim. Como ele é contra tudo isso, ele precisa apelar e voltar à configuração de fábrica daquilo que a gente chama do marxismo mais ortodoxo, aquele marxismo mais clássico, que é a tal da luta de classes, que é o nós contra eles, o rico contra os pobres. Marx já dizia lá atrás o absurdo de que quem era rico estava sendo rico em detrimento da pobreza do outro, ou seja, ele fazia um jogo de soma zero. Essa teoria, ela já foi refutada por muitos e muitos economistas, ela não se prova na prática. Não é assim que acontece a economia, não é assim que ela gira. Quando a gente fala de impostos, a gente está dizendo que uma classe ressentida e invejosa está punindo pessoas de sucesso. É esse o recado que o Brasil está passando para todo brasileiro, é esse o recado que a gestão petista está passando para cada um de nós. Se você tiver o sucesso, se você conseguir prosperar, nós te
puniremos. E isso, com o tempo, gera uma população inteira menos criativa, mais pobre, menos desenvolvida. Além disso, isso é usurpar patrimônio privado. Um dos objetivos de Karl Marx sempre foi de usurpar mesmo, de que o patrimônio privado seja usurpado pela máquina estatal, pela máquina pública. Você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode mandar fechar empresas privadas, pegar o capital dela, congelar o capital dela, você consegue fazer isso, como é feito na Venezuela pelo Maduro, ou você pode colocar muitos e muitos e muitos impostos e fazer com que aquele patrimônio privado torne-se da União, ou seja, torne-se público. Então isso é usurpação de patrimônio privado, aparelhamento comunista para alimentar uma oligarquia muito rica. Eles sim são os super ricos. Uma oligarquia de poder, de poder econômico, de poder político muito forte. Então é balela isso daí. Balela e é a palavra. Absurdo. E quem é que está fazendo 1000 viagens internacionais, indo de jatinho, primeira classe, ficando hospedado em hospitais, em hotéis, perdão? A gente queria que ela se hospedasse no hospital, é mais barato, eu acho. No SUS, né? Se hospedando em hotéis só em suítes maravilhosas, o povo brasileiro não está conseguindo. E outros ricos vão acabar indo embora, os investidores, Exato. né? Para fora, é um movimento que empurra eles para fora do Brasil. E ao invés dos ricos, no caso aqui que eles querem dizer, são aqueles empregadores que pagam salários, que pagam impostos, que acabam tendo a vida dificultada aqui dentro. E ainda faz o pobre, aquele que é o empregado, que tem a vaga de emprego ali, o salário que sustenta a família, vê o seu patrão como um rival, como uma pessoa má, né? Agora, o que aconteceu? O governo estourou teto de gastos, estourou orçamento, ficou com dívida, que já era o esperado, e agora precisa arrecadar desesperadamente. O IOF não é imposto para arrecadação, os economistas já explicaram. Pegou mal. Todo o Brasil se posicionou contra esse aumento do IOF. Empresários, até o próprio Congresso foi lá para tentar anular. Agora está a decisão, já comentamos, na mão do Supremo. E agora tentem explicar para a gente dessa forma, para a gente não, né? Para quem é mais desinformado, através de desenhinho, o quanto sim a aumentação desse imposto é bom para a turma do BBB, querendo fazer a gente achar que bancos, bets e bilionários serão os únicos impactados com o aumento desse imposto. E que nome ruim, né? Péssimo. Taxação BBB. Eu achei que fosse taxar Globo, Eu achei mas não. Nome ruim. Sidônio, tá ruim o nome, hein, tá Sidônio? ruim, o Sidônio tá mandando muito mal. Paula, para completar o assunto pra gente também, como diz a Marina Helena aqui pra gente, é uma comunicação para falar com gente burra? É assim que ele trata todo o povo brasileiro, Não né? somos idiotas. Depois da taxação das blusinhas, o povo brasileiro não compra mais isso não. Depois que a Janja foi lá no X falar que a taxação das blusinhas era para as empresas e não consumidor final, e quando o pobre foi lá pagar a blusinha, ele viu que era ele que estava pagando a taxação, isso aí não vai colar mais não. E ele tá vendo que o discurso está sendo perdido, né? Tá perdendo a narrativa. Então aí vem o desespero de tentar convencer o povo que, olha, é bom pagar mais imposto sim. Agora, eu vou falar uma coisa muito importante. O PT, quem que é o super rico aqui no Brasil? A maior renda per capita do Brasil é do Distrito Federal. Por quê? Porque são as pessoas, são os políticos que recebem do nosso salário. Por que a gente não taxa esses super ricos? Vamos taxar esses super ricos. Esses são os verdadeiros super ricos que deveriam ser taxados pesadamente. Por que a gente vai taxar o empresário que gera emprego, que paga imposto, que faz a máquina girar, que faz contrata ações, ao invés de taxar os super ricos de Brasília, que pegam dinheiro do povo e gastam aí? Essa semana eu vi uma notícia que o Lula gastou 63 milhões de reais em 14 dias em viagens. Isso é super ricos. Vamos taxar o senhor Lula, então. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.